Vamos lá, com muita força e muita fé, todo mundo, hein? Enche o peito e solta a voz junto comigo. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Olha, foi impressionante. Eu fui a uma igreja certa vez e o líder daquela igreja comandou um coral de centenas de pessoas gritando isso assim, minutos seguidos, um negócio impactante, né? Eu fiz essa abertura só para entrar no clima do vídeo, estou passando aqui da saleta para a sala de casa e sempre que eu venho aqui, eu não consigo não olhar para ele, para aquele quadro ali, para a imagem de Jesus. Esse quadro eu dei de presente para minha avó materna há 4 décadas, né? Ela faleceu em 2015, aí o quadro ficou para mim, né? Ficou aqui em casa. E aí eu frequentemente olho para Jesus ali e duas perguntas me vêm à mente, né? A segunda delas eu fiz essa semana para uma inteligência artificial que é muito, muito procurada, né? E foi impressionante a resposta, mas eu volto a esse assunto mais adiante. Primeiro, a primeira pergunta, né? Se Jesus, quando passou por aqui encarnado na Terra, se ele tivesse morado num palácio, numa mansão, como ele teria se sentido nessa conjuntura, né, cercado ali por pobreza, miséria, opressão? É algo assim absurdo, é inconcebível, né? É só uma especulação para fazer um paralelo com o que a gente tem no Brasil de hoje, né? Mas não é de hoje, né? Para ser justo, ao longo dos séculos e séculos, né? Muitas religiões, igrejas acumularam riqueza e poder, vivendo em pompa e circunstância, luxos, enquanto ao redor predominava a pobreza, a miséria, né? Sempre houve também o oposto, né? Verdadeiros missionários em diferentes religiões, procurando, acima de tudo, atender, socorrer os menos favorecidos, né? Mas, com relação ao Brasil, né, de hoje, é gritante, a meu ver, nas últimas décadas, a quantidade de líderes religiosos, supostos líderes, chamados de líderes ou autoproclamados muitas vezes líderes, né, se dizendo cristãos, né, e morando em residências suntuosas, acumulando a compra de imóveis, acumuladores mesmo de propriedade, né, proprietários de terras, às vezes terras improdutivas, largadas lá, mas são proprietários, têm patrimônio, né? Tem riquezas, né? Iate, jatinho, viagens de luxo, enfim, né? A partir desse cenário é que eu fiz a segunda pergunta, né? Inclusive a inteligência artificial, como eu mencionei, né? Quem quiser fazer o teste, é só entrar na ferramenta de busca lá e digitar ou gravar um áudio com a pergunta, né? O que Jesus diria, basicamente isso, o que Jesus diria se visse essa situação, líderes religiosos acumulando riquezas, poder, dinheiro, né? Enquanto ao redor, né, e nas próprias igrejas, muitas vezes, seus seguidores, fiéis, doadores, né, vivendo em situação de extrema carência, penúria. E aí eu acho que é cada um com cada qual, né? Livre-arbítrio, mas usar a palavra cristão, como vem sendo questionado por muita gente há muito tempo, né? Eu acho que mais adequado seria dizer: eu sou ambicioso, digamos assim, empreendedor, adepto do capitalismo em grau elevado, enfim. Mas dizer cristão parece um paradoxo, né? Quase uma aberração, uma apropriação indébita, né, do caminho, da verdade, da vida. Ai, sem querer ser ofensivo, mas é muito nítido, e principalmente a gente vê os movimentos de muitos desses líderes aproximando-se da política, ou tornando-se políticos, efetivamente, ou se juntando a grupos de políticos profissionais, né, que também só estão interessados em enriquecer, né, ganhar cada vez mais, poder, dinheiro, e aí compram veículos de comunicação aos montes, redes de comunicação, para ter um acesso mais direto, né, e mais amplo
a vasta população carente brasileira, carente em diversos âmbitos, né? E aí conquistam efetivamente mais espaços de poder, né? Os cofres e as contas ali são pessoas fundamentalmente individualistas, pode-se dizer egoístas, e muitas delas efetivamente charlatãs, né? Enganadores, manipuladores, né? Felizmente a gente vê, até no Congresso Nacional, esse Congresso Nacional realmente, dizem o pior da história, né? Temos lá um ou dois que seriam verdadeiros líderes religiosos cristãos. Inclusive, num deles eu votei, eu frequento mais, né, caminhos religiosos na linha do espiritismo, da Umbanda, budismo, vou na igreja católica também, mas eu votei num pastor evangélico que muito me orgulha, né, pela sua atuação brilhante, aguerrida lá, né, combatente, em defesa, né, uma qualidade de vida melhor, né, muito melhor para a população no todo e não para minorias, né? Como tantas vezes já falei aqui no canal sobre essas minorias que não largam o osso. Enfim, mas eu acho que além dos líderes religiosos, mestres, gurus e políticos que sejam da linha religiosa, cada pessoa, cada vez mais, ter a capacidade de discernimento, né? De separar o joio do trigo, digamos assim, né? Para não serem enganados, manipulados. Claro que, se quiserem, tudo bem, sabem que são, mas de algum modo conseguem algum tipo de benefício, bem-estar, frequentando aquela igreja, aquela comunidade, aquele caminho, independentemente de não ser exatamente verdadeiro, né? Mas torcer muito mesmo para que tenhamos cada vez mais pessoas com fé, sim, por que não? Mas lúcidas, né? Com capacidades de observação, análise e escolha, com um grau de consciência bem maior do que a gente vê milhões e milhões de brasileiros se entregando, né, a líderes religiosos que efetivamente não merecem, né, e que estão só ficando cada vez mais milionários, milionários, né, à custa desse sistema, né, instaurado. Um grande abraço, tudo de bom, muita luz para todos nós, no melhor sentido da palavra luz, que assim seja. Até já!